Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora com muitas atrações. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouquinho já vou ter a companhia do meu parceiro de apresentação aqui do programa, Rômulus Maia. A Niobe Cunha já chegou cedão, Camila também, a equipe chega cedo. Beth Reis chegou, Gilberto Rufino, Edson Oliveira, Benedita Cesário, bom dia para todo mundo que está chegando, como a Donise Meirelles, Glace Leão e o Rômulus, que chegou agora. Olha só esse danado. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Quinta-feira, hoje, já o fim da semana chegando, né, Wellington? Bom dia! Mais um dia de expectativa hoje com hashtag #TaclaFuraBolha na CPMI do Pois Congresso. é, hoje, com a crise de papel higiênico lá em Curitiba, o negócio hoje deve estar terrível, hein? Imagine, não é? Que Com coisa! certeza. Bom dia, Ron. Olha, bom dia para todo mundo que está chegando. Vamos cumprimentar aqui o pessoal. Vamos embora. Ivan Del Alves, Eliane Paulino, que está na Alemanha. Cicleide Cassiano, Rosimeire Valença, Paulo Monteiro, Maria Dibe Guimarães, Manuel Alves, Fátima Figueiredo, Maria Aparecida, o Eli de Sá, uma galera fiel, né? Tá aqui todo dia. Rosemary Valença, Neck Perger, Antônio Silva. Pessoal que pega atenção. Antônio Silva, a Cicleide Cassiano já dei bom dia. Humberto Jorge Farias, Dione da Silva. Olha só, que beleza. O programa de hoje vai ser muito bom. Eu estava assistindo a um vídeo, eu até encaminhei para você, encaminhei para a Camila também aí, um vídeo do Pai Jucá, né? Aquele que adivinha tudo, né? Niobe está dizendo que hoje tacla fura bolha. É isso aí, Niobe. Olha, Tânia Tavares, Márcia Falcone. Aliás, Wellington, só um comentário sobre isso. A grande imprensa já começou a dar notinhas, né, para dizer que noticiou. Então, até a Veja já botou parte da perícia do Tacla Duran. A Folha, a Mônica Bergamo voltou ao assunto. Eles já não querem ser pegos no contrapé. Então, realmente, a bolha vai ser furada hoje. Pois é porque é o seguinte, quando uma quadrilha é desbaratada, ó, a Dulce Helena chegou, Silvana Salvador também, Silvana de Faria, quanta gente boa, né? Muito. Todo dia está aqui cedo, Simone Casagrande, Simone Ribeiro, Benedita Cesário. Então, o Teté Kuntz, é isso, o Rômulus, Diga. desbarataram, o Tacla Duran mostrou o que é deletar. Delação é isso, com prova. Aqui, ó. Eu fiz isso, eles fizeram aquilo. Não é garganta profunda, porque a Lava Jato é um filme pornô para entretenimento da sociedade brasileira. Começou como novela, virou programa de humor, e aí acaba tragicamente como um filme pornô de péssima qualidade, não é? Garganta profunda do delator. Não tem nenhuma prova, é só o que o pessoal combina para ganhar dinheiro desviado do exterior. Atenção, o pagamento, vou explicar aqui, porque Tacla Duran vai deixar isso claro hoje. É importante. O pagamento da propina para Dedé Alcunha no crime, para Daltan Dallagnol, Carlos Fernando, para o sócio da mulher de Cunha, que é o advogado. Qual é o nome do cara? Mulher de Cunha não, mulher de Moro. É porque é a mesma coisa. Ela tem uma suruba da Cláudia Cruz, está tudo misturado ali. A suruba Rosângela Moro e Zucoloto. Zucoloto, exatamente. O irmão do procurador, que é ao mesmo tempo advogado, né, que defendeu os marqueteiros lá, inventou aquela história de e-mail fajuto. Essa galera toda, né? A máfia em Curitiba. Pois começou cedo hoje. Grave. Então, enquanto o Rômulus tenta conter aí os ânimos das cadelas, é que elas estão no cio. Eu gostaria de... Quando elas estão no cio, elas ficam muito agressivas. Não vejo a hora desse cio acabar, porque aqui são 5.
quando acaba um, começa a outra. Mas agora está na quinta, é a última. E a pior é a preta, essa aqui, ó. É a mais enfesada. E ela é marrenta, ela é literalmente a ovelha negra da família. Ela se acha e quer ser a chefe de todas. E aí, agora que ela está no cio, ela está agressiva, fica brigando com a galera. Pois é, então, explicado, e você, depois dos antequinos... E da bruxa, o voo da bruxa na vassoura. O voo que não sai do chão, mas... É uma viagem. A vassoura da... Pois é, uma viagem. Agora vem aí com o cio da cadela. Beleza, mas é o seguinte, só para concluir aqui. Como é que está sendo pago? Com propina no exterior, de dinheiro roubado, que foi desviado para paraísos fiscais. Os advogados que estão dentro da máfia da Lava Jato, junto com o procurador, com o juiz, com a esposa de juiz, etc., eles recebem oficialmente, para justificar alguma coisa da delação, uma verba que é depositada em juízo. Um terço, só um terço. Um terço. Aí um terço é perdoado e um terço é pago a eles em forma de propina no exterior, para não deixar rastros. Mas eles não contavam com Tacla Duran. Wellington, inclusive, só para acrescentar, inclusive com contas não declaradas. Os corruptos, eles mantêm contas no exterior que eles não declaram. Evidentemente, esse pessoal da Lava Jato, com a cooperação internacional, sabe dessas contas, mas finge que não sabe. E a gente viu a confirmação, já não é mais especulação, a gente viu a confirmação disso no Paradise Papers, que, aliás, deve ter muito mais, porque o Paradise Papers ele é filtrado, a gente sabe, pela inteligência americana. Mas mesmo assim, não sei se eles deram mole, se eles quiseram dar um corretivo na galera da Lava Jato, né, que são os prepostos dele aqui no Brasil, divulgaram que justamente os executivos da Odebrecht, que é essa galera que mentia, dava desfalque na Odebrecht e lançava no nome de político, então aquela lista não vale nada. Essa galera, esses executivos da Odebrecht, 2 deles, pelo Paradise Papers, a gente viu, tem conta em paraíso fiscal não declarada. E é evidente, como o Wellington falava, que é daí que sai o dinheiro para molhar a mão, né, e fazer a engrenagem rolar lá em Curitiba, comprar facilidade, porque eles criam dificuldade, prisão, assédio à família e tudo isso, para vender a facilidade que é a delação camarada. Pagar só um terço, mas outro terço vai para os advogados. Aliás, Wellington, eu conheço empresários que dizem que sofrem achaque de fiscais sugerindo esse tipo de coisa na Receita, em outras instituições. Eles disseram que nunca viram um esquema desse. Isso é comum, até essa triangulação advogado, servidor, fiscal, etc. É comum esse tipo de máfia. Mas nunca viram pessoal tão fominha, que fala que normalmente o pessoal cobra 10, cobra 5. Na Lava Jato é 30%. Então, você sabe, Wellington, lá naquele evento lá do Rio de Janeiro, eles falaram que eles recuperaram lá daquela carta abusada deles, falando da eleição e mostrando claramente que eles são um partido político e tem lado. Eles disseram que eles recuperaram 700 milhões para o Brasil. Nessa ordem de grandeza, se eles recuperam só um terço, então 700 milhões foram para eles racharem também, né? 700 foi pago de multa, 700 eles racharam e 700 deixaram com o pessoal. Se seguirem essa ordem de grandeza do Tacla, o pessoal embolsou 700 milhões de reais, minha gente. Pois é essa turma que foi pintada pela Globo, corrupta, que ontem teve a reafirmação de que é corrupta na FIFA, na delação no exterior, porque se depender do Brasil, a Polícia Federal do Brasil é tão séria que 2 malas de dinheiro das 9 do Gedel sumiram. Uma polícia ladra. Você já pensou que coisa? Eu estou falando aqui. Sumiu sacola de dinheiro na Polícia Federal, ou seja, chama o ladrão, como diz o Ismael Moraes no blog. Quantas vezes? Tem que chamar o ladrão. Wellington, você que não dá para chamar. Você que acompanha muito, sempre acompanha a reunião, né, de jornalistas que investigam tráfico de drogas, a gente sabe, no Brasil é comuníssimo eles fazerem aquelas mega apreensões, depois vai ver metade, 2/3 sumiram lá, o pessoal revende. Então, realmente vai ser até a Polícia Federal com a bufunfa, o dinheiro na mão, sumiram 2 malas. Depois eles falaram, não, encontramos, foi um erro de digitação e não sei o quê, mas eu não sei não, estranho esse erro de digitação. Pois é, essa coisa de sumir mala de dinheiro, sumir drogas, isso aí já é uma coisa... É porque, lamentavelmente, nós estamos vendo como é que a coisa funciona. Mas é importante que a gente veja, porque depois a gente vai ter que corrigir tudo isso. Depois a gente vai ter que corrigir tudo isso. Tem que moralizar. Polícia Federal dando sumiço em droga, como
No caso da droga do Helicoca, por exemplo, ninguém sabe onde foi parar a droga. Lá em São Paulo, Wellington, você lembra que o Abadia, que era aquele mega traficante colombiano, ele disse que o centro do tráfico em São Paulo é o DENARC, o departamento que supostamente reprime, coíbe ações de tráfico. Então, realmente, esse pessoal aí, eles são sócios, né? Eles são sócios do tráfico. Eles vivem em torno de 100 anos de perdão. É ladrão roubando ladrão. Não é? Mas só que não cola, não. Se você tem... olha aí, o Antônio da Silva está dizendo a mesma coisa, né? Tem que ir 100 anos para a prisão. É isso aí, tem que inverter. Se você usa uma instituição para roubar, aí você não está roubando o ladrão. Você está roubando a sociedade. Tá? Porque você é pago para combater o crime, não para praticar o crime. Entendeu? Então, Moro, Daltan Dallagnol, o Dedê, o nome dele no crime é Dedê, tá? Esse que se vendia aí como o homem que conversava com Jesus, igual o Bretas. Esse Bretas aí vai começar a sair podre desse cara, que você não tem noção. Você sabe que eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma equipe de jornalistas independentes aí no mundo e no Brasil também tem. Né? Vai começar a sair podre do Bretas. Aguarde aí. O Wellington. Tá? Ele sabe que ele tem telhado de vidro. Ele sabe que ele... Então é melhor baixar a bolinha, Bretas. Certo? Baixar a bolinha. Porque você não tem... Cristo não usa mais o WhatsApp, ele usa Signal. Você precisa saber disso. Só eu e Rômulo agora que temos o Signal. Porque é criptografado. Tá bom? Wellington, então, só lembrando uma coisa. Você falava aí, né, das autoridades que são sócias do crime, o ladrão que rouba ladrão. Mas, no caso, o que acontece lá em Curitiba é pior do que o tráfico. Porque o tráfico, mal ou bem, é um negócio legal, mas é privado. Então, o achar que eles fazem em cima de um lucro privado dos traficantes. No caso da Lava Jato, eles estão se apossando de dinheiro público, porque era multa, era o dinheiro que era para ir para o Estado. Então, eles falam tanto de corrupção, de desvio de dinheiro público. Eles estão não só desviando o dinheiro público, como, é pior ainda, eles usam o poder de Estado, o poder de prender, o poder de assediar a família, tudo isso para achacar essas pessoas e conseguir dinheiro que, no fundo, deveria... Eles falam tanto tempo, dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação. Pois então, a mesma coisa. O dinheiro público que era para estar indo para a saúde, para a educação, eles estão embolsando um terço lá, Wellington. Olha, o mais grave para mim é o princípio de tudo. Quando você presta um concurso público, você presta um concurso para servir ao Estado. Certo? E não você formar uma quadrilha para enriquecer a partir de regras, de leis que foram previamente escritas e definidas para salvaguardar o país e a sociedade. Então você é um lesa-pátria, certo? Lesa-pátria. Porque nesse caso, eles roubaram para destruir a engenharia pesada brasileira para facilitar a invasão norte-americana e a invasão... E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a invasão da União Europeia, porque daqui a pouco a gente vai ter aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e depois a Niobe Cunha, Wellington, conversando com a gente. Só uma coisa, me ocorreu agora uma coisa que a gente deve dar uma olhada. Será que essas palestras remuneradas, que ninguém sabe direito, tão opacas, ninguém sabe quem paga, ninguém sabe quem contrata, será que isso não é um jeito de esquentar dinheiro? Tô com essa pulga atrás da orelha agora. Eles falam tanto do presidente Lula, das palestras do Lula, que todo mundo viu. A pessoa era um dos mais requisitados do mundo. Todo mundo sabe o respeito que o presidente Lula tem pelo mundo. Ele não era disso, não. Ele era realmente convidado e comprovou as palestras. Agora, será que esse pessoal que surgiu do nada e está aí dando palestra paga, será que não é um jeito de esquentar esse dinheiro que vem do que eles desviam das multas, Wellington? Estou pensando aqui. Pois é, se você está perguntando em tom de ironia, eu vou aceitar como ironia. Mas a minha pergunta para você de volta é: qual é a sua dúvida que isso é corrupção? Ah, não é. Mesmo que o dinheiro não seja disso, já é corrupção, com certeza. Olha, na medida em que juízes, promotores, agentes públicos da justiça, eles escondem valores, quando o mundo caminha para a transparência, eles já estão na contramão. Eles já estão criando condições para o crime. Certo? Então, isso, a transparência não se discute, é uma necessidade. É igual a democratização da comunicação social. Não há debate. Sem democratização da comunicação social, não há democracia. Então não tem, porque temos que fazer um amplo debate. Amplo debate é um cacete.
Amplo debate é um cacete. Essa massa de alienados aí no Brasil é consequente da ausência total da democracia na comunicação social, certo? Só para falar, eu comecei logo lá na abertura do programa, e eu não concluí, eu enviei para você, para Camila, aí pelo WhatsApp, não sei se vocês já tinham visto antes, mas eu mandei mesmo assim, eu sou chato pra cacete. O Jucá, da Suruba, recebendo um verdadeiro escracho de uma... Não sei, a voz era de uma mulher, mas dentro de um avião. Ele ainda tentou bater no telefone da mulher e tal, aquele sacana, né? E ele viu que é bom para tosse. A mulher deixou um recado muito bom para ele. Comece a viajar de jatinho, porque vocês não terão paz. É isso aí. Bom dia, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Estou aqui com o Rômulo, que é outra mosca que pousou na sua sopa. Estou aqui para perturbar o seu dia, golpista. Wellington, você é tão chato que você é daquelas moscas varejeiras, aquela que fica parada e vem e volta, vem e volta. Aquela mosca de cocô, sabe? Eu sou aquela mosca de cocô, assim, chato pra que fica... Sabe? Parecendo um avião no ouvido. Para os golpistas, eu sou esse cara aí. Certo? Então, Rômulo, eu quero que você entre em contato aí com o nosso convidado, tá bom? Por uma questão técnica aqui. Ok. E quando eu fizer a minha pergunta, você tenta aí facilitar para a compreensão dele. Se não der, eu deixo você assumir. E vamos ter 20 minutos para a primeira entrevista, tá bom? Enquanto você prepara aí o som, a conversa. Se você quiser, eu tiro você e adiciono daqui a pouco. Depois você deixar tudo tem certo. como você tirar o meu som? Não. Então me tira e me bota depois. Não, vamos volta daqui a pouquinho. Pois é, daqui a pouquinho eu volto com o Rômulo Maia. Eu sou o Wellington Calazans, esse é o programa Expresso da Manhã. O Rômulo vai entrar em contato aqui com um importante entrevistado que teremos hoje aqui. É com um prazer enorme que nós vamos receber ao vivo o embaixador que dispensa apresentação. Samuel Pinheiro Guimarães é um nacionalista. E quem tem no programa Samuel Pinheiro Guimarães tem que estar orgulhoso disso, né? Mas não é orgulhoso por vaidade, é orgulhoso pela honra mesmo de ter alguém deste peso participando do programa. E depois do embaixador Samuel Pinheiro, nós vamos ter a nossa comentarista de política, que vem aqui às quintas-feiras, que é a Niobe Cunha. Ela vai falar hoje com a gente sobre a hora de convocar os jovens e toda a resistência para as eleições de 2018. A corrida começou. A corrida começou mesmo. Já estamos num período eleitoral. A corrida da cleptocracia é para tentar aprovar desesperadamente as medidas que são danosas à sociedade. Ontem nós tivemos aqui pela manhã a doutora Valdete, e ela deixou claro que essa reforma patronal, que chamam de trabalhista, é inconstitucional. E ontem à tarde, será que ele estava assistindo? Um juiz do trabalho Pois é, o Rômulo já chegou. Ontem à tarde, um juiz do trabalho já disse que não iria seguir as novas regras porque a lei era inconstitucional. Essa reforma do trabalho aí era inconstitucional. Ele não seguiu. A doutora Valdete falou isso aqui mais cedo no programa. Sim. Vamos seguir fazendo esse trabalho, denunciando. Temer não pode deixar a Petrobras apenas sendo um escritório, entregando a Petrobras o pré-sal. Não pode. Ele deveria dialogar com o povo. Ele é um governo ilegítimo. Assumiu com um golpe, não tem respaldo social para promover as reformas que está promovendo. Por isso que o referendo revogatório é condição sine qua non. Agora, existe uma outra grande ameaça que pode levar o Brasil à condição de colônia da União Europeia. O Rômulo Maia vai conversar aqui agora. A minha primeira pergunta, ele já está em linha? Já estamos em linha com o embaixador. Pronto, já estamos em linha. Então, tá, ele está me ouvindo?
Embaixador, bom dia. Eu sou o Wellington Calazans, falando da O Rômulo Suécia. Maia vai conversar aqui agora. Perdão. Certo? O Rômulo acionou aí sem querer, mas tudo bem. Senhor embaixador Samuel Pinheiro, bem-vindo ao programa Expresso da Manhã. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente. O Brasil corre risco de virar uma colônia da União Europeia se esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia avançar? Bom dia, sim. Eu acredito que corre um grave risco do processo de desenvolvimento brasileiro, porque o acordo que está sendo negociado às escondidas, sem que a população saiba, nem que o Congresso saiba, nem que a opinião pública saiba com a União Europeia há tanto tempo, é um acordo em que o Brasil faz concessões extraordinárias, totais na área industrial. Elimina praticamente todas as tarifas para os produtos industriais, que são os produtos exportados pela União Europeia, pelos países mais desenvolvidos da União Europeia. Enquanto que receberia da União Europeia concessões insignificantes na área de produtos agrícolas. Isto é a consolidação, por acordo, de uma situação colonial. Isto é, de um país colônia produtor de matérias-primas que recebe produtos industriais de países altamente desenvolvidos. De modo que é uma situação que agrava por um acordo internacional, algo que já está ocorrendo devido às políticas do atual governo. Rômulus. Embaixador. Esse é o resumo da situação. Embaixador, o senhor sabe, primeiramente, queria dizer que sou um grande admirador da sua trajetória e da sua realização em serviço do país, um grande admirador de quando nós tínhamos aquela política externa ativa e altiva do senhor, juntamente com o ministro Celso Amorim. Eu acredito como o senhor deve estar angustiado vendo o que o golpe está aproveitando para vender na Bacia das Almas, entregar a soberania nacional. Então, primeiro, a gente viu aquele ensaio para o Brasil aderir à OCDE. Nós sabemos que com isso ele vai amarrar as mãos de um futuro governo para alterar de forma significativa a política econômica, a abertura comercial. E agora, mais uma vez, isso para você que está nos ouvindo, da área, a minha especialização, eu sou advogado internacionalista, especializado justamente em direito internacional econômico. Isso tem um nome que a gente chama de lock-in effect, que é o efeito da pessoa se trancar. Então, amarrar as próprias mãos. Ela faz um tratado internacional e, com isso, ela se obriga de forma que, se houver uma mudança política no país, o tratado internacional vai impedir que haja uma mudança significativa na política econômica, porque, se ela mudar, ela pode ser cobrada pelos estados de que ela parte. Então, eu pergunto, embaixador, uma pergunta muito importante. Além desse caso de que os estados, a União Europeia, poderia demandar ao Brasil, caso ele mude a política econômica e mude, né, o acesso ao mercado, no mercado não só industrial como de serviços, eu pergunto ao senhor sobre aquela questão das disputas em tribunais arbitrais privados de empresas, porque esses acordos da União Europeia eles prevêem isso. Então, eu queria saber, queria que o senhor comentasse essa questão das empresas multinacionais poderem abrir demandas contra o Estado, não na justiça brasileira, não na justiça nacional, mas sim em tribunais arbitrais internacionais, embaixador. Então, isso ocorre e que é chamada cláusula investidor-Estado, né? Em que uma empresa multinacional pode acionar o Estado pela própria perda de lucros futuros. Isso tem ocorrido com a Argentina no passado, porque a Argentina assinou uma série de acordos chamados de proteção de investimentos, assim como com o Uruguai, com o México, com outros países. E são demandas enormes e absurdas, né? E isso o Brasil até hoje não assinou. E se arrisca a ter, nesse acordo com a União Europeia, cláusula desse tipo, né? E que foi rejeitada no passado pelo governo do presidente Lula. Por quê? Porque o Brasil, no governo do presidente Fernando Henrique, havia assinado uma série de acordos desse tipo com vários países europeus. E esses acordos foram retirados
retirados do Congresso. E apesar de toda a pressão desses estados estrangeiros, estados europeus principalmente, nenhum desses acordos jamais foi assinado pelo Brasil. Isso seria algo extraordinário, porque é a aceitação pelo Estado subdesenvolvido de que a sua legislação, o seu sistema judiciário não tem nenhum valor. Por outro lado, as empresas nacionais não teriam a possibilidade de recorrer a esse tipo de recurso judiciário. Quer dizer, é um absurdo extraordinário, mas que é uma política tradicional das potências imperiais, que no passado faziam isso, obtinham jurisdição própria para os seus cidadãos, como foi no caso do Brasil na época do início da independência, né? De modo que isso é um retrocesso enorme, mas que as empresas têm resultados extraordinários e impedem a mudança da legislação do país. É algo absurdo, totalmente absurdo, e eu tenho certeza que haverá, sim, uma reação muito grande da população. Estamos conversando com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que comenta os danos ao Brasil decorrentes do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, um assunto que pode realmente ser o debate dos próximos dias e meses, porque é de uma gravidade sem precedentes, podendo remeter o Brasil à condição de colônia da União Europeia. Muito grave essa denúncia que está sendo feita aqui pelo embaixador. Agora eu pergunto, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, como podemos reagir a tudo isso? Eu acho que nós temos que reagir a tudo isso como se reagiu no passado a um acordo que os Estados Unidos pretendiam fazer com o Brasil, que era um acordo de livre comércio das Américas, a ALCA, a famosa ALCA, né? E que eventualmente houve um plebiscito de condenação, uma ampla campanha de mobilização da opinião pública na época, né? Eu acho que isso é uma denúncia que deve ser feita no parlamento e deve ser feita por jornalistas, né? E por estudiosos, por acadêmicos. Hoje em dia, digamos, há uma mordaça em toda a opinião pública através do controle da imprensa pelo governo e pelas classes hegemônicas no país, por aquelas classes dominantes que chamam hoje em dia de mercado, né? Que na realidade são os banqueiros, os grandes capitalistas, os grandes proprietários de terra, que estão representados no Congresso brasileiro de uma forma absolutamente majoritária e que estão aprovando essa série de reformas que não são nada menos do que a aplicação no Brasil de todos os princípios do chamado Consenso de Washington e que estão, digamos, sendo adotados na legislação. E agora tentam fazer aquilo que se chama de lock-in, como já foi mencionado, né? Que é a consolidação desse tipo de política por acordo internacional. Primeiro com a União Europeia, que depois seria feito com outros países, que iriam exigir do Brasil um tratamento semelhante. De modo que, ao final, porque na realidade, no âmbito do Mercosul, o principal objetivo da União Europeia não é certamente abrir o mercado uruguaio ou paraguaio. É abrir o mercado brasileiro e, em segundo lugar, o mercado argentino para suas exportações de produtos industriais, naturalmente. Não pretenderia a União Europeia exportar produtos agrícolas primários, não processados para o Brasil, porque já está exportando produtos primários processados, como, por exemplo, vinhos, manteiga, biscoitos. Isso se encontra hoje em dia nos supermercados brasileiros em grandes quantidades, o que a própria industrialização de produtos simples, que são os produtos primários processados, fica obstaculizada, naturalmente, porque já são importados em grandes quantidades, né? Então, desejam eles, naturalmente, entrar no mercado brasileiro de automóveis, onde a tarifa chega a 35%. Né? E essa tarifa, reduzida eventualmente a zero, permitiria que as fábricas europeias
exportassem a partir da Europa, gerando empregos na Europa, automóveis para o Brasil, né? E destruindo os empregos no Brasil. Isso é algo, e gerando empregos na União Europeia. Né? Esse é o objetivo da União Europeia. E seriam seguidos por outros acordos com outros países, como aconteceu com o Chile, como aconteceu com o México, como aconteceu com a Colômbia, como aconteceu com o Peru, que tem dezenas de acordos de livre comércio e que, portanto, não tem tarifas para poder promover o seu desenvolvimento industrial, que é a forma de desenvolvimento que todos os países adotam, e hoje são desenvolvidos, adotaram no passado, a proteção à sua indústria local, que naturalmente no início é menos competitivo, por razões óbvias. Embaixador, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria que o senhor, após essa brilhante explicação sobre as implicações para o comércio de bens desse acordo lesivo ao interesse brasileiro com a União Europeia, eu queria que o senhor comentasse, explicasse para quem está nos ouvindo, que não tem conhecimento em comércio internacional, que além disso, que é o que a gente está mais acostumado a ver, o senhor mencionou o exemplo dos carros, o exemplo dos produtos agrícolas, mas que são o comércio de serviços e a questão das compras governamentais. Porque no comércio de serviços nós estamos vindo aí de um panorama em que a gente está vendo demolição de setores importantíssimos de serviços no Brasil, como as empreiteiras, a engenharia civil. Então, muito provavelmente, a União Europeia vai fazer exigências muito gravosas de abertura de mercado, acesso ao mercado em serviços, e eles sempre colocam nos seus acordos a questão das compras governamentais. O senhor poderia comentar a implicação disso com relação à política industrial e quais implicações que isso pode ter? Posso. Uma das formas de promoção do desenvolvimento industrial são as compras que o Estado faz às empresas privadas para obter aqueles bens e serviços que necessita. Né? Essas compras governamentais têm diversos aspectos, são compras de bens diretamente, a contratação de serviços, né? Por exemplo, a construção de estradas, a construção de aeroportos, a construção de portos, né? E assim por diante. Hoje em dia, o Brasil não tem acordos em compras governamentais. Então, o Estado pode privilegiar as empresas privadas brasileiras quando vai adquirir bens, né? Bens ou serviços. Né? Então, por exemplo, se o Estado vai comprar computadores para a administração pública, ele pode privilegiar as empresas de capital nacional e mesmo as empresas estrangeiras que estão instaladas no Brasil e gerando empregos. Né? Ora, esses acordos com os governamentais colocam em pé de igualdade os fornecedores estrangeiros que não estão instalados no Brasil e os fornecedores locais, brasileiros ou estrangeiros. Né? E o Estado não pode diferenciar. Nos Estados Unidos existe o chamado sistema de Buy American, isso é compre americano, compre produtos americanos, que o Estado norte-americano exercita nas suas compras. Compreende? Então, olha, o orçamento brasileiro, o orçamento do Estado brasileiro, é de cerca de 33%, é um terço do produto interno bruto. Né? Então, é uma massa de recursos enorme. Então, por exemplo, no futuro, já no momento, no futuro, o Brasil vai necessitar de grandes obras de infraestrutura. Então, o que está ocorrendo nesse processo de política econômica atual e na chamada Operação Lava Jato, que é um instrumento desse processo, foi a destruição das grandes empresas construtoras brasileiras, que inclusive disputavam em outros mercados, na América do Sul e na África, mas mesmo nos Estados Unidos, com as mega empresas multinacionais. Então, por exemplo, a empresa Odebrecht brasileira construiu o aeroporto de Miami. Então, ela competia em termos de eficiência e de custos, mesmo no mercado das empresas multinacionais. Essas empresas estão sendo destruídas pelo próprio sistema judiciário brasileiro.
compreende? E pelo Estado também. Como a Petrobras está sendo destruída, que é uma grande empresa que competia na África e em todos os países no mundo na produção e comércio de petróleo. Está sendo destruída. E, ao mesmo tempo, está sendo aberto todo o espaço no mercado brasileiro para as grandes petroleiras internacionais, não só dos Estados Unidos, como da China também, como de outros países. Não se trata de nacionalidade, se trata de grandes empresas multinacionais que estão penetrando no mercado brasileiro e comprando a preço extremamente baixo todos os ativos da Petrobras, inclusive os campos de petróleo do pré-sal, né? E transformando o Brasil, que teria condições de ampliar, que já existia, a sua empresa petroquímica, que é de transformação do petróleo em produtos derivados, né? Tornando isso impossível, porque o Brasil, hoje em dia, se transformou num país exportador de petróleo e importador de derivados do petróleo. Né? Tornou um grande exportador, já um grande exportador de petróleo cru, né? E importador de gasolina, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o que as empresas petroleiras querem, porque o preço dos derivados é muitas vezes superior ao preço do petróleo cru, né? Então, nós temos essa área de empresas construtoras, grandes empresas construtoras, que estão sendo destruídas por esses processos judiciais totalmente absurdos, o chamado lawfare, né? E, ao mesmo tempo, em outros setores de serviço, como serviços de advocacia, serviços de medicina, serviços de educação, que estão sendo penetrados por grandes multinacionais, principalmente americanas. Nesses serviços, em geral, não há competição chinesa, de modo que, hoje em dia, o grande capital americano está dando preferência ao setor de serviço, porque eles são produzidos internamente e não há importação, por exemplo, de produtos de educação ou de produtos de saúde. Não há importação. Então, há menos competição para as firmas que investem no mercado brasileiro. E tiram daqui lucros extraordinários, né? Professor, embaixador Samuel Pinheiro. É um professor também, está dando uma aula aqui. Embaixador Samuel Pinheiro, eu gostaria de saber a opinião. O senhor apoia o referendo revogatório proposto pelo senador Roberto Requião? Eu acho que é de extrema importância, porque esta legislação, que está sendo apoiada pelo Congresso brasileiro, ela está sendo apoiada sem nenhum debate na sociedade. Porque quando a Petrobras foi criada, houve um enorme debate social sobre isto, com enorme oposição das grandes empresas do petróleo. Houve uma oposição enorme, e todos esses anos houve oposição das empresas petroleiras à existência da Petrobras, né? Então é necessário que haja um referendo revogatório para que a população possa participar de um grande debate sobre essas medidas que estão sendo aplicadas, que são todas elas o cumprimento estrito dos 10 princípios do consenso de Washington. Toda a política do governo atual é a aplicação do consenso de Washington. E o acordo da União Europeia é um processo que estão desenvolvendo para assinar acordos que consolidem essa política, como já foi dito, né? Então, é preciso que haja um referendo para que haja um debate. Por outro lado, é sabido que esse Congresso é um Congresso que representa os grandes interesses econômicos. No Congresso não há sequer 10 representantes dos trabalhadores. Só a bancada que representa os interesses rurais é de 100 e poucos deputados, um total de 500 deputados. Depois há a bancada que representa os interesses dos bancos. Isso abertamente, é dito abertamente, a existência dessas bancadas. E essas bancadas têm sido compradas pelo governo para aprovar essa legislação. Isso é dito nos jornais, e que apoiam essa política de compra de votos. Quer dizer, algo profundamente ilegal
porque esses indivíduos, inclusive, tiveram suas eleições financiadas pelo poder econômico dos diferentes setores da sociedade. Então, são os proprietários de hospitais, os proprietários de colégios, os proprietários, as empresas produtoras de armamentos, as bancadas religiosas extremamente conservadoras, né? E, portanto, é algo que necessita de um grande debate público para que essas medidas sejam examinadas uma a uma e, eventualmente, submetidas a um referendo para que o povo declare se está de acordo ou não com elas. Embaixador, o povo não participou desse debate. Com certeza. Embaixador, para concluir a nossa conversa, eu queria trazer para o público, para quem está nos assistindo, para você que está nos assistindo, um exemplo do que o embaixador falou com relação às compras governamentais que vão ser liberadas para os europeus e que eram usadas até aqui como um mecanismo de desenvolvimento. O embaixador também mencionou a importância da Petrobras e do petróleo, e esse é um setor em que, evidentemente, a gente vê que compras governamentais ou requisitos de conteúdo local eram fundamentais para o desenvolvimento da cadeia de óleo e gás. A gente viu uma indústria naval, as sondas, tudo isso se desenvolvendo. E aí agora, por meio de uma legislação infraconstitucional, legislação ordinária lá, aquela medida provisória vexatória do Repetro, eles acabaram com diminuíram muito os requisitos de conteúdo local. E como o embaixador falava, a gente comentou mais cedo aqui, há agora uma tentativa de fazer o lock-in, amarrar as mãos do próximo governo com um tratado internacional, de forma que, caso venha uma maioria patriótica e um presidente patriota, eles não poderão alterar isso, porque haverá um tratado regulando essa questão das compras governamentais e impedindo a Petrobras, por exemplo, de comprar de empresa brasileira produtos, sondas, navios e serviços. Não é verdade, embaixador? Sem dúvida. Serviços de engenharia que são necessários na exploração, na distribuição de petróleo, na construção de refinarias, na construção de gasodutos, de oleodutos, e as peças, que são peças muito sofisticadas e que permitem o desenvolvimento tecnológico da indústria. A Petrobras, nos últimos 60 anos, né, desde 1954, foi um fator importantíssimo de desenvolvimento industrial pelo seu sistema de compras de empresas brasileiras ou de empresas estrangeiras, porém fabricando no Brasil. Né? Então, a Petrobras compra esses equipamentos e, com o requisito de conteúdo nacional, estabelece medidas progressivas de nacionalização das compras desses produtos, né? Exigindo que esses produtos, ainda que fabricados no Brasil, eles sejam progressivamente nacionalizados, que as suas partes, etc., sejam também fabricadas no Brasil. O que foi criando, no caso do passado, no caso da indústria automobilística, a indústria de autopeças no Brasil, que chegou a ser muito grande, né? E que foi destruída, em grande medida, pelo presidente Collor, inicialmente, e depois pelos presidentes que o sucederam. Né? E isso é algo extremamente grave, porque é assim que outros países se desenvolveram. É assim que é o processo de desenvolvimento econômico. O processo de desenvolvimento econômico é um processo industrial. Ele não é um processo agrícola. A agricultura é importante, mas ele não é um processo agrícola. Não é o desenvolvimento agrícola que gera emprego nas cidades. O que existe nas cidades é indústria e serviços. Então, hoje em dia, o Brasil tem uma população que 85% é urbana. Então, o emprego dessa população, essa enorme população subempregada, desempregada, né, só pode ser criado através da instalação de empresas. Né? E, inclusive, não estou refutando isso, não só de capital nacional, de capital estrangeiro, mas que produzam no Brasil e que progressivamente se nacionalizem, que é a política que está sendo seguida pela China. A China faz isso. Ela atrai, inclusive, empresas estrangeiras e tem programas de nacionalização da produção dessas empresas. Então, todas as grandes empresas multinacionais
estão com fábricas na China, e é isso que tem auxiliado em muito o desenvolvimento chinês. Perfeito. Que é a ampliação do emprego e depois a transferência de tecnologia que permite a eventual criação de empresas chinesas. Hoje em dia, a China, dos 500 maiores computadores do mundo, 500 maiores computadores, na fabricação de computadores, 500 maiores computadores, 220 são chineses, são os super computadores. E desses 500 maiores, só 140 são americanos. Dos outros países, ainda menos. Né? Porque tudo promovido por uma política de desenvolvimento industrial. Né? Apesar da China ser um grande produtor agrícola, grande, enorme produtor agrícola, como os Estados Unidos, que é um grande produtor agrícola, e tem uma indústria que eles agora estão protegendo cada vez mais. Né? E agora foi noticiado os malefícios que o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México causou ao México. Isso é a notícia de ontem da agência Bloomberg. Né? Fizeram análise de que a situação econômica do México hoje em dia é pior do que a situação econômica do México em 1994. Quer dizer, é um extraordinário. E todo mundo, e aí ficou por isso mesmo. Quer dizer, o México se desindustrializou, né? Se prejudicou em termos de renda per capita enormemente, ficou mais pobre do que era antes, e os analistas acham foi uma pena, né? Foi uma pena, mas não foi uma pena para a população trabalhadora, né? A população trabalhadora hoje vive um clima de grande desemprego no México e de grande violência, né? Embaixador, é isso. Embaixador, esse tema é importantíssimo. Logicamente, num programa a gente não conseguiria esgotar, então eu deixo desde já um convite para a gente fazer, de repente, né, Wellington, um programa especial só com o senhor para explicar todos esses aspectos, porque são pontos importantíssimos. A gente está, repetindo, há dias de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, que vai pode amarrar as mãos de futuros governos. Nós temos que nos insurgir contra isso, e é importantíssimo recorrer a quem tem o conhecimento, não só teórico, mas também prático dessas negociações, como o senhor. Então, eu deixo desde já o convite para o senhor retornar para comentar mais ainda. Eu agradeço a aula que o senhor nos deu. Será um prazer poder colaborar sempre com vocês. É só me avisar e que eu estou sempre pronto. Viu? Muito obrigado, embaixador. Tá bom? Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso, hein? Obrigado. Sucesso na luta pelo desenvolvimento e pela soberania do Brasil. Obrigado, embaixador. Bom dia para o senhor e até a próxima vez aqui para a gente voltar a debater esse tema. Muito obrigado. Estaremos aqui. Até obrigado. Lá. Um abraço grande e muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Pois é, tivemos aí o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães comentando os danos ao Brasil decorrentes do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia que pode ser assinado. Temos que reagir a isso. O Brasil não pode voltar a ser colônia. Antes era colônia de Portugal, agora pode ser da União Europeia toda. Então, temos que reagir imediatamente. Temos que botar Temer para correr, fechar essa Rede Globo. Temos que privatizar a Rede Globo urgente. Essa empresa pública que defende os interesses da cleptocracia no poder, com verba pública. A Globo não é privada. A Globo nasceu, se mantém e até hoje está aí com os cofres cheios de dinheiro, com dinheiro do povo brasileiro. Vamos botar a Globo para viver de cotas do Itaú, certo? Empresa privada, não pode ser empresa pública como é hoje, Wellington, não. Já tenho... Para concluir, eu queria fazer só um breve comentário. O embaixador mencionava, né, a questão da falsa dicotomia entre ter um setor agrícola forte e o setor industrial. Como ele muito bem colocava, com uma população de 206 milhões de pessoas urbanizada, não há como viver da agricultura. Mas mesmo a agricultura, a gente tem que tentar agregar todo o complexo industrial do processamento. Em vez de ficar processando carne bruta, ficar exportando grãos de soja, a gente tem que subir na cadeia e fazer todo o downstream, processamento desses bens para exportar com alto valor agregado, em vez de ficar exportando matéria-prima barata, commodity. A gente tem que subir. Então, mesmo no setor agrícola, ele pode ser importante, uma chave de desenvolvimento industrial,
mas se a gente tiver as políticas adequadas, que protejam, como o embaixador dizia, nesse momento em que, evidentemente, a gente não é tão competitivo, a gente possa... você fala da indústria infante, a indústria ainda criança, crescendo nessas discussões de desenvolvimento econômico. Pois então, deve haver uma proteção nessa fase para que elas cresçam, se consolidem e possam competir no mercado internacional. Então, mesmo o setor agrícola, a gente não está tirando o máximo proveito dele que a gente poderia para o desenvolvimento brasileiro. E só para completar, eu tenho aquela ideia que eu já falei aqui, já conversei sobre isso, vou conversar mais com o embaixador, perguntando o que ele acha, porque ele que é um profundo conhecedor do direito internacional, aquela questão que nós temos uma negociação que está sendo tocada por um governo ilegítimo. A presidente legítima, eleita Dilma Rousseff, cuja destituição, que é ilegal, inconstitucional, se encontra ainda subjúdice no STF, ela é que deveria estar negociando. E, de acordo com o direito internacional, de acordo com a Convenção de Viena, se quem assina, quem negocia, não tem competência, esse acordo não vincula o país. Então, é evidente que a bandeira, como você muito bem colocou, Wellington, é o referendo revogatório, mas mesmo até lá a gente tem que reforçar que esse acordo, desde já, nós já dissemos, não reconhecemos, é inválido, e a União Europeia não está agindo de boa fé, Wellington, porque ela sabe que o governo que está aqui não é legítimo, é um governo corrupto e que usurpou o poder inconstitucionalmente, Wellington. Quem compra produto de ladrão é da quadrilha, não tem para onde correr. Já estou em linha aqui com a mulher Niobe, o Niobe Cunha, bom dia. Saravá, pessoal, bom dia. Saravá, Niobe, que é um prazer enorme. Desculpa aí a demora para chamar você, mas você viu que a causa foi... Que isso, uma honra, e os ouvidos aqui bem espertos. Pois é, não é todo dia. Para aprender com o embaixador. Ô, Rômulo, não é todo dia que a gente tem num programa o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, depois vem com Niobe Cunha, uma jornalista fantástica, e que nos enche de orgulho de ter aqui na nossa equipe. Né, a mulher Niobe. Ela que consegue converter até coxinha, Wellington. É a mulher que... Pegou o apelido, viu? Já estou sendo chamada de mulher Niobe. Pois é. A mulher que converte os enganados pela Globo. A mulher que atrai uma camada importante aí, decisiva, para que possamos resgatar o Brasil, que nos foi levado através do golpe, o golpe dado pelos Estados Unidos e pelos interesses econômicos internacionais. E é sobre isso que a gente vai conversar. Niobe, você... Oi, querido. Vou fazer um pedido simples aí. Diga aí rapidinho, em poucas palavras e tal, como chamar os jovens e toda a resistência para as eleições de 2018, que já começou, como trazer a maioria para o nosso lado para a gente ganhar e reverter tudo isso. Simples. Assim, Wellington, eu acho que é um bom momento para a gente poder aprender, né? Aprender realmente a prática política, né? Eu lembro que na despedida do prefeito Haddad, que teve uma despedida popular, uma manifestação popular na Paulista muito grande, ele chegou sendo carregado pelas pessoas, enfim. Eu lembro que eu olhei aquela figura assim que mobilizou tanto a cidade num sentido humano e tal. Eu lembro que eu olhei para ele e eu vi muitos jovens no entorno dele. E ele estava lá, claro, com o eterno militante Eduardo Suplicy, né, que sempre está presente nas causas importantes. E eu olhei para aqueles dois, assim, vendo o quanto a empatia deles com os jovens, e eu pensei que eu não queria que ele saísse candidato a nada naquele momento. Eu queria que ele fosse falar com os jovens, porque ele conhece a linguagem, ele está próximo dos jovens. E os jovens é um eleitorado em formação, Wellington. Então, eu acho que assim, os partidos precisam começar a olhar para isso com carinho, com cuidado, porque eu não cito nem o nome lá do candidato fascista da extrema-direita, não porque eu tenho medo dele, mas é porque ele me faz mal mesmo o nome daquela pessoa. Uhum. Mas, Niobe, desculpa te interromper, mas eu como acesso a uma juventude eu como carioca, em que sabe-se que 60% dos eleitores desse candidato estão entre 16 e 34 anos, ou seja,
é um eleitorado consideravelmente jovem. E é importante esse dado nesse momento, é importante. Foi dada a partida, todo mundo ficou sabendo aí que o PSDB já lançou a candidatura do Alckmin com apelo popular, né? Gente em primeiro lugar, né? Ontem alguns anunciaram que estariam desembarcando do governo Temer, enfim. O PSDB, como direita, né, é representante dos interesses, é representante do grande capital, o PSDB já tomou uma posição, ele já está se lançando, enfim, todos esses fogos de artifícios que eles lançaram, que foi Dória, Huck, enfim, que podem até voltar, o Huck pode até voltar lá na frente, mas eles na verdade, são boi de piranha. Eu sempre achei que a direita sabia que não tinha como eleger essas pessoas, mas estava lançando isso enquanto estava trabalhando nas internas com a candidatura Alckmin. Enfim, eu acho que está na hora da ala progressista começar a se mexer, não no sentido de campanha, mas no sentido de mobilização, de ir para a rua, de conhecer os jovens. Esse dado dos jovens é um dado importante. Os jovens estão sendo cooptados pela extrema-direita. Tem inclusive dados que vão mais fundo, né? Por quê, como, qual o interesse. Eu não fui muito fundo na pesquisa, mas me impressionou muito um argumento de que se o Lula não sair eleito, se o Lula for impedido pelo golpe do golpe, alguns jovens que votariam no Lula desembarcam para a candidatura da extrema-direita. Então, Niobe, estapafúrdio isso, né? Niobe, fazer uma pequena correção. Se o Lula, então, não puder concorrer, é isso que quer dizer, né? Isso, desculpa. Se ele for impedido. Se for impedido. É o golpe do golpe, né? Se ele for impedido, esses jovens que votariam no Lula, muitos deles, assim, é um número expressivo. Eu não tenho o número aqui, mas é muito estranho, né? Uma pessoa votar no Lula e, se o Lula não puder ser candidato, vota na extrema-direita. Ou seja, mostra que é uma juventude que está muito fácil, sendo cooptada muito fácil, sem ideologia. Ela está votando por outros motivos, mas não um motivo de conhecimento ideológico. E isso é um sinal para a ala progressista que existe um caminho aí a ser trabalhado, a ser atento. Ontem eu estava assistindo Cafeína e você falou muito bem, Wellington. A gente não soube capitalizar, enquanto no governo, a gente não soube capitalizar o eleitorado futuro. Eu vi uma entrevista do Lula que ele também estava falando que ele está começando a ficar cansado de tudo isso e que ele queria ter um herdeiro político e que ele ainda não via esse herdeiro. Ele vê boas lideranças, ele vê o Boulos, ele vê a Manuela, mas assim, como vocês falaram ontem no Cafeína, essa centro-esquerda que abraçaria uma parte do eleitorado que ainda está indecisa, que tem medo de aventuras extremadas, essa parte ainda está abandonada, Wellington. Essa parte não está sendo trabalhada. Eu acho que a oportunidade é agora, a janela abriu, o PSDB deu bandeira total. Imagina, nessa altura do campeonato, desembarcando de um governo, na verdade, um governo cujas diretrizes são as bases do PSDB. Olha, Niobe, temos que desenhar aqui muito claramente para o nosso público. O PSDB está no poder. O PSDB é Temer. O PSDB votou em tudo de ruim que está aí. Então, não existe essa de desembarcar do governo. O que ele quer é dividir agora para unir lá na frente de novo. Certo?
quer dividir. Eu tenho para mim, Wellington, que inclusive foi trabalhado essas propostas, para mim, estapafúrdias de Hulk, enfim, dessas especulações, na verdade era estava trabalhando nas internas, tentando alinhavar, porque o PSDB, como todo mundo está sabendo, está numa briga, está se estapeando lá dentro, né? Pois é. A gente sabe disso. Eles estão se estapeando. Agora, também não me interessa ficar aqui falando do PSDB. Não. O PSDB é um partido, olha, o PSDB é um partido que não se recupera mais. Não, só se houver fraude eleitoral, que nós precisamos tratar desse assunto todos os dias aqui. E eu vou advertir mais uma vez aos partidos progressistas, as pessoas que são preocupadas com democracia no Brasil, que existem denúncias gravíssimas de que haverá manipulação das urnas nesta próxima eleição. Então, o recado eu tenho dado diariamente. Em 2012, Niobe, 2012, no início daquele ano, eu e um jornalista que trabalhava comigo aqui na minha empresa, na Suécia, nós fomos a embaixadas, nós procurávamos políticos brasileiros que visitavam a Suécia e passávamos informações sobre o ataque que ocorreria no Brasil para destituir o governo e para manchar o nome da Petrobras. Fizemos advertência porque recebemos de fontes muito boas no encontro que participamos em um país africano. Eu fui ignorado, o meu colega também, e o resultado estamos vendo aí. Estou advertindo hoje pessoas muito sérias que, com muita informação, estão falando sobre fraude eleitoral no Brasil. São fontes espetaculares que eu tenho e que eu estou trazendo todos os dias. Eu vou ser chato aqui todos os dias. Não podemos aceitar que o TSE prepare, realize e fiscalize eleições no Brasil e a gente não tenha sequer um comprovante. Wellington, eles vão alegar, com relação ao comprovante, a pessoa não pode ter o comprovante, porque eles falam que isso prejudicaria, né, o segredo do voto, o voto ser secreto, porque lá onde tem cabresto poderia. Tudo bem, ok, mas assim, no mínimo, vai haver uma discussão sobre isso, mas no mínimo, como você falou, como é o TSE que baixa a legislação, entre aspas, realiza, fiscaliza, depois julga se alguém reclamar, a gente precisa, no mínimo, de uma auditoria externa do sistema das urnas. Então, tem pessoas que se disponibilizam, até uma pessoa que vai participar aqui com a gente, é o professor da UNB, que vai lançar um livro sobre isso. Essas pessoas que são especialistas, que elas possam fazer uma auditoria externa e assegurar, ou não, a segurança da urna eletrônica. É isso aí, Niobe. Oi, querido. Agora vamos mudar de assunto rapidinho. A sua convocação já foi feita, vamos trazer o jovem sim para o nosso lado, porque o jovem é o seguinte, o jovem vai querer estudar, não vai ter universidade com essa quadrilha que está aí, certo? O jovem vai querer comer e não vai ter. O jovem vai querer cultura, não tem. A cultura do Brasil está assassinada, assim, você sabe disso. É um esforço, assim, sobre-humano dos artistas, dos produtores de cultura do Brasil para que possam apresentar qualquer coisa. E ainda mais, um esforço enorme, contudo muito caro, sem apoio, sem incentivo, e que tem que ter um preço baixo, tem que ser grátis para que possa ter penetração junto às massas. Então, o jovem precisa de emprego, não tem emprego. Eu faço uma advertência ao jovem de que a extrema-direita não é opção, porque a extrema-direita já está no poder no Brasil. Esse programa de governo em curso no Brasil é um programa de extrema-direita, onde a prática do racismo não é punida, é até incentivada, a prática de toda forma de preconceito é uma realidade, o desprezo à cultura, o desprezo à educação, a repressão... O desprezo à mulher... A mulher, um governo de homens aí, não precisa nem questionar isso, não é? Então, Niobe, vamos falar aqui agora o seguinte. Só para terminar essa questão dos jovens, eu queria fazer um comentário sobre isso que é importante, que a Niobe falou, que os jovens são presas fáceis para doutrinação, porque não estão politizados. É o seguinte, primeiro eu queria pedir desculpa para a Niobe, porque esse candidato da extrema-direita que ela não quis nomear, eu, como carioca, tenho que pedir desculpa porque ele exportou um filho dele lá para São Paulo. Então, peço já,
como carioca, desculpa, Niobe, por isso. Mas a gente tem que ver o seguinte, nessa questão dos jovens. Hoje, como que eles acessam cultura, informação? Nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. E essas plataformas, elas foram tomadas por campanhas profissionais da extrema-direita, com financiamento externo. A gente tem aqueles célebres irmãos Koch que ficam dando dinheiro da indústria do petróleo, ficam dando dinheiro para os movimentos de direita, extrema-direita, como o MBL no Brasil. Então, eles têm muitos canais, muito financiamento. Tem o MBL, quer nós gostemos ou não, ele tem um canal, né, uma penetração, porque ele tem um canal profissional, tem muita grana que eles não declaram, estão fazendo um produto com muita qualidade. Então, nós da esquerda, a gente percebe que ali o objetivo é atingir os jovens. Exatamente. Então, nós, do outro lado, a gente tem que também prestar muita atenção, porque esse jovem ele não vê mais televisão, não adianta ir para a televisão, dar entrevista quebra-queixo para o Jornal Nacional. O jovem está vendo vídeo no YouTube, nas redes sociais, ele não vê mais TV. Então, a gente também tem que dar a mesma atenção a essas plataformas e também a revolução digital, né, Wellington? Porque só lembrando, esse pessoal tem lado. Google, Facebook, eles não são neutros. A gente sabe que o nosso programa sofre boicotes frequentemente, então a gente tem que começar a buscar mecanismos paralelos de plataformas para a gente conseguir, porque nós estamos indo como bois para batedouro. Eles estão preparando um apagão comunicativo para 2018. Nós ficamos dependentes delas. Hoje em dia, os deputados todos, até o presidente Lula, tem milhões de seguidores no Facebook. No que eles forem usarem os algoritmos para detonar, a gente não vai ter o que fazer. Então, a gente tem que se precavendo para não só atingir os jovens, como a população em geral, porque a gente precisa de alternativas de comunicação, né, Wellington? Pois é, nós temos uma boa notícia, viu, Niobe e também Rômulo, sobre isso. Dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, o blog O Cafezinho vai reunir as forças jovens representadas no Brasil. Representantes jovens de diferentes frentes partidárias e também de organizações não governamentais estarão reunidas com os blogueiros, chamados blogs sujos, né, dos quais nós temos a honra de participar, porque sujeira mesmo é o que a gente está vendo aí no poder. Então, vai ser um evento importante no Rio de Janeiro, dia 7, o Miguel do Rosário está à frente. Ontem ele mandou a minuta para mim, para que eu pudesse fazer alguns comentários, etc., alguns ajustes, mas está perfeito, o negócio está muito bom. Então, eu tenho aí o convite para todo mundo procurar. O Miguel vai certamente hoje divulgar melhor, passar mais informações sobre esse evento no dia 7 no Rio, integrando a juventude, porque vamos precisar mesmo da força jovem, para renovar tudo isso. Bem, convocados os jovens, vamos agora voltar, e eu quero a Niobe aqui comigo, até porque já está na hora de encerrar o programa. Eu queria, Niobe, falar hoje, o Tacla Duran vai falar a real sobre a operação suja, intitulada Lava Jato. Ela lava... Daqui a pouco, 9 horas. Lava dinheiro. A Operação Lava Jato é uma operação que lava dinheiro no exterior. Tacla Duran vai mostrar hoje os documentos disso. Tacla Duran vai mostrar como é que a quadrilha, que foi vendida pela Globo como a maior operação de combate à corrupção no Brasil, se beneficia de delações premiadas no exterior, recebendo grana, propina, din-din, papé, como a gente diz na Bahia brincando. Tá? O Sérgio Moro tem a sua esposa e o seu padrinho de casamento como interlocutores da quadrilha da Lava Jato. Tudo isso vai ser dito hoje pelo Tacla Duran, daqui a pouquinho com transmissão ao vivo pelo blog O Cafezinho. Vai ser um depoimento de grande impacto. Não se surpreenda se a Polícia Federal for à rua com 3.000 homens para prender qualquer velhinho de 90 anos. Ou se o Moro mandar prender José Dirceu, Wellington. Ou o Moro mandar prender José Dirceu, ou aparecer uma atriz da Globo já em fim de carreira nua, não é? Porque o que vai ter de desvio de foco aí, Niobe, não está no gibi. Quero saber da sua expectativa sobre isso.
Então, eu tô assim, eu ontem assisti o depoimento do Marcelo Miller, que é incrível, assim, como ele estava desarticulado, enfim, como ele estava gaguejante, como ele estava, ele não completava as frases, enfim, eu assisti com muita atenção. Eu não sou especialista em direito, mas para mim assim foi um escancarado, assim, uma derrota, um entreguismo. Enfim, o que se viu ali é que ele não tem argumento, ele realmente foi pego no contrapé, e para mim ele deveria ter saído dali algemado. Eu tenho que fazer um comentário. Niobe, eu tenho que... Pelo que ele fez ali, ele entregou, enfim. Bom, isso é uma coisa. Quanto ao Tacla, assim, a minha esperança realmente é que a gente tenha uma grande repercussão disso. A gente sabe que vai surgir mil acontecimentos aí durante o período de hoje para abafar o caso, mas eu acho que agora não dá mais, né? Agora escancarou, a gente não tem só a TV, as pessoas estão ligadas, o nome Tacla Duran vem sendo repetido, a exaustão. Então eu acho que a minha expectativa é que muita coisa hoje vai ficar esclarecida, pelo menos para quem tem boa vontade de entender que essa operação Lava Jato nada mais é do que a ferramenta do golpe, né? Foi a grande ferramenta do golpe. Pois é, Niobe, o Rômulo quer fazer um comentário. Niobe, eu também fiquei assistindo atentamente, aquela como você lembrou, nem ia comentar isso, você me lembrou. Muito obrigado. Essa questão do depoimento ontem do procurador bandido, Marcelo Miller, ele que agora nega que tenha sido o braço direito de Janot, estava, como você falou, gaguejante, inseguro, porque tem culpa no cartório. E assim, embora é importante que a gente veja mais uma vez, Wellington, aquela questão dos aliados táticos, nós tivemos pessoas ali identificadas até com o governo Temer, hoje, como o Carlos Marum e como até o próprio presidente da CPI, que é um senador que votou pelo golpe, mas eles sabem que o inimigo maior hoje é a juristocracia, é esse poder sem limites que é o Ministério Público. Então, eles de um lado, e também, por exemplo, a grande atuação ontem dos deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta desnudaram aquele procurador. Ele foi ali com o advogado, mas ficou claro para quem assistia que ele estava ali, né, tentando omitir. E teve um episódio no final, eu estava assistindo e em contato com os deputados. O deputado Paulo Pimenta pegou ele num flagrante de mentira. Você deve ter visto, tem um vídeo de 10 minutos, eu compartilhei no Facebook. O deputado Paulo Pimenta faz perguntas para ele sobre conversas que ele teve com um procurador americano, que também saiu, lá como você falou, ficou caracterizado ali, né, a quinta coluna, a sabotagem, que eles toda hora iam para os Estados Unidos, ele se recusou, Wellington, a falar sobre os entendimentos com os americanos. Falou, não posso falar, é segredo, mesmo não sendo mais procurador, não posso falar. Então, ele se recusou a falar de como era essa cooperação dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, o deputado Paulo Pimenta perguntou se, logo na antevéspera dele sair, ele ligou para um americano, para um procurador americano. Aí o Paulo Pimenta perguntou, mas do que o senhor falou? Ele, não, porque quando eu estava saindo do Ministério Público, isso, né, como eu era uma pessoa conhecida, isso circulou, e até nos Estados Unidos as pessoas ficaram sabendo, então vieram me perguntar se eu estava saindo, como é que era isso. Mentira, você acha que nos Estados Unidos virou assunto saída de procurador brasileiro? Mas, enfim, aí ele falou, não, eu vou falar isso, e ele também ia sair lá do Ministério Público americano. E aí o deputado Paulo Pimenta perguntou, ele ia sair, ele ia para onde? Aí o Marcelo Miller respondeu, porque ele era da Califórnia, estava com saudade do seu estado natal, então foi para um escritório lá na Califórnia, mas aí Paulo Pimenta perguntou, mas isso tinha a ver com a JBS? Ele, não, nada a ver, ele foi porque ele estava com saudade da praia lá na Califórnia, e foi. E aí... Ele estava muito calmo, ele parava, pensava, mas assim... Aí o deputado... Rômulo, diga. A Niobe comentou aqui que o Paulo Pimenta foi muito calmo, mas foi na jugular. Essa foi, eu recomendo todo mundo assista, é um vídeo de 5 minutos, no final, a segunda intervenção. Aí o Paulo Pimenta fala assim, confirmou, então o senhor está dizendo isso, que ele não trabalhou para a JBS, e que ele saiu do escritório para ir lá porque estava com saudade da praia da Califórnia. É isso mesmo. Então, o senhor veja aqui, e ele começa a ler uma matéria da BBC Brasil,
entrevistando esse procurador com quem o Marcelo Miller falou, falando em nome da JBS. Ele assumiu a defesa da JBS dos Estados Unidos. Então, estavam os dois, o outro lá enquanto procurador nos Estados Unidos e o Marcelo Miller no Brasil, ainda nos ministérios públicos, tratando por dentro do interesse da JBS. Então, pegou ele na mentira. Eu concordo com a Niobe. Eu coloquei. Para mim, ele saía lá com voz de prisão, perjúrio e obstrução à justiça. Mas, de qualquer forma, o deputado Paulo Pimenta, Vadir Damus e outros membros da CPI estão de parabéns, desnudaram ele, que é o procurador bandido. Para mim, deveria estar preso. E o Vadir Damus falou na cara dele. Para mim, e o Paulo Pimenta também. Para mim, o senhor deveria estar preso. E eu tenho certeza, Wellington, que hoje, com Tacla Duran, eles também terão um desempenho espetacular e vão desnudar aquela máfia de Curitiba, Wellington. Pois é, olha, você está dizendo aí que está chamando muito bem, inclusive, de bandido, o sócio, o braço direito, a alma, o espírito de Janot, que até um dia desses era o Procurador-Geral da República. Aí eu falo a você que está me assistindo, que está ouvindo a Niobe, está assistindo ao Rômulo também, que justiça é essa do Brasil? Quem são esses canalhas que representam essa justiça? Onde estão os juristas que não concordam com isso? Vocês precisam reagir. Vocês têm que fazer como os juízes do trabalho estão fazendo. Os juízes do trabalho não reconhecem a reforma trabalhista porque ela é inconstitucional, porque fere a Constituição no seu 7º artigo. Então, você que é jurista e sabe que Janot é corrupto, porque tem como sócio um ladrão, você precisa reagir. Porque quadrilha não tem pena. Amanhã, o juiz que não quiser praticar o ilícito, será ele o perseguido. Uhum. Então isso é muito... Ontem eu li um texto do Eugênio Aragão, assim, se lamentando, né, do que se transformou o Ministério Público, um lugar que foi, para ele, era um trabalho honrado, né? Era uma atuação honrada, e a vergonha com que tem sido exposto, né, que virou enfim, virou um porta-voz porta-voz do justicialismo, né? Acho que o termo é esse. É a República dos Meganhas, a República dos Meganhas. Esses concurseiros que foram criados dentro de condomínio, com mordomias de famílias ricas, que tinham como sonho viajar para a Disneylândia para apertar a mão de Mickey Mouse. Hoje esses caras estão aí representando Ministério Público, Justiça, Polícia Federal. É isso, o Brasil está entregue a concurseiros. Esses menininhos ficavam batendo punheta em condomínio. Hoje estão roubando o Brasil e se sentindo o complexo de Batman. Temos que parar com essa baixaria aí no Brasil. Então, Wellington, mais uma vez você vê que é coisa de jovens, né? Então, assim, eu acho que está dado o alerta, é um público que está aí disponível a ser trabalhado, a aproximação. Ontem vocês falaram muito para a gente parar com essa palhaçada, né? De coxinha, mortadela desses, que é a hora da gente trazer as pessoas para o nosso lado, para a conversa, para o diálogo. Eu sei que com extrema-direita não existe diálogo. Eu já tentei várias vezes, não existe. Eu já desisti, já está muito claro. Mas tem um pessoal do centro que tem pouca informação política ainda, mas que está interessado, que está inseguro, que está vendo o que está acontecendo, que começou a questionar a bateção de panela, enfim. Essas pessoas estão um pouco à deriva. Então, eu acho que é um sinal de alerta para nós, da ala progressista. Com certeza. Olha, eu quero aqui o Chico Zé, grande Chico, um abraço para você. Ele está perguntando aqui, será que eles vão permitir a fala do Tacla Duran? Eu acho que sim, porque é via satélite. É via satélite, não é isso, Ron? É videoconferência. Então não vai ter essa. O Tacla Duran vai falar, mas é como o Elton disse. Eles vão tentar tudo para entrar para dividir a pauta. Então, como ele falou, vazamento de foto nua de atriz. Não se surpreenda. Se surgiu um novo namorado da Fátima Bernardes, entendeu? Todas essas histórias aí, se prenderem, se o Moro, num ato de desespero, mandar prender novamente o Zé Dirceu,
não tenha dúvida, porque eles estão, como o Wellington falou, se borrando e com falta de papel higiênico lá em Curitiba, porque o Tacla Duran, Wellington, ele vem hoje, em rigor, ele não vai falar uma novidade, ele vai repetir o que ele já tem falado, mas ele vai trazer provas periciais. Ele deu tudo que ele tinha, os documentos lá do Odebrecht, aquela fabricação lá que o pessoal dava desfalque na empresa, que lançava o nome de político. Tem fraudes grosseiras que eles entraram e editaram o documento, então ele vai mostrar que esse listão do Odebrecht é uma fraude, não serve para prova nenhuma. Ele vai trazer perícia de um país sério, que é a Espanha, e perícia do celular dele, mostrando que a conversa dele com o Zucoloto é real e tem como provar, porque não é só a foto que ele tirou, tem os metadados do celular que vão mostrar quando aquilo foi tirado e que o arquivo foi gerado corretamente pelo celular. Então, ele vai provar tudo que ele fala hoje com prova pericial, Wellington. É isso aí, Rômulus. Olha, o programa de hoje foi bastante movimentado. Para quem chegou agora, eu lamento muito que você chegou depois, mas recomendo que você assista ao programa, compartilhe, curta as páginas e ative as notificações. O programa Expresso da Manhã tem uma audiência impressionante. O programa Expresso da Manhã vai passar a ser transmitido também pelo blog Brasil 247, além dos outros blogs, das outras páginas como Falando Verdades, Dilma Resistente, Botando Pilha e outras. Desculpe, eu não vou lembrar de todos os nomes agora, são muitas páginas agora que estão pedindo para compartilhar o nosso programa. Eu fico orgulhoso disso. Tenho orgulho de ter Niobe Cunha aqui na equipe, apresentar o programa com Rômulus, um público fiel e crescente. O feedback que temos recebido é muito bom e isso nos enche de orgulho, mas um orgulho de estímulo. Não é um orgulho de vaidade, não. Somos contra a idolatria, defendemos a igualdade, defendemos o referendo revogatório para a reconstrução nacional. Essa é a nossa proposta. E agora vamos ao momento catártico do programa, Niobe. É o momento cocô do dia. E aí, Niobe Cunha? Sou eu? Para mim, sem dúvida, Marcelo Miller. Descarga abaixo. Marcelo Miller. E para você? É o cocô do dia. Rômulus. Wellington, como eu desconfio que você vai dar para alguém lá em Curitiba, na expectativa do Tacla Duran, eu vou dar para a União Europeia, que quer colonizar o Brasil. Você sabe, Wellington, que na comunidade do direito internacional, de quem negocia tratado, falam que os Estados Unidos é a águia. Ele vem, né, com uma ave de rapina pegar. E a União Europeia tem um apelido entre os diplomatas de hipopótamo. O hipopótamo é aquele bicho fofinho, né, bonitinho, mas entra num rio com hipopótamo, no Nilo eles matam mais do que crocodilo. Então, é uma enganação. A União Europeia tem essa aura de que defende os direitos humanos, a democracia, os direitos sociais. Ela é pior do que os Estados Unidos em negociação comercial, Wellington. Então, cocô do dia, União Europeia querendo recolonizar o Brasil. Pois é, Marcelo Miller e União Europeia aqui. E, para mim, o cocô do dia de hoje, eu acho que não vai ser diferente, né? O cocô do dia, para mim, vai para a Rede Globo. Sabe por quê? Porque foi reafirmada ontem a denúncia de que a Rede Globo está ligada à máfia da FIFA. A Rede Globo, que falou que não ia ter Copa, já tinha roubado o Brasil junto com a FIFA naquele momento. A Rede Globo, que manda na seleção brasileira, que faz você torcer para jogadores de quinta categoria, que estão aí, reservas de times na Europa e até da China, jogadores da segunda divisão do futebol chinês, não é? Estão vendendo essa seleção como uma mega seleção para você. A Rede Globo, que faz do futebol brasileiro, que era a cultura do Brasil, fazia parte do imaginário do brasileiro, que era tudo, era uma gozação sadia. Eu lembro que não existia divisão de torcida nos estádios quando eu era criança. É a Rede Globo que joga você na poltrona da sua casa às 10 da noite, ou manda o fanático alienado para um estádio de futebol às 10 da noite. Partida de futebol começando às 10 da noite. Essa Rede Globo que esculhamba o futebol
quem se locupleta com o futebol, certo? Então vai para a participação da Globo na máfia da FIFA, essa empresa corrupta, formada, mantida e enriquecida com sangue do brasileiro, com apoio a ditaduras como esta que estamos vivendo no Brasil. Vamos lá! O que é que eu fazia no banheiro? Que eu me sinto feliz. Apertar o botão. Que barrigada é essa, hein, Niobe? Maravilhoso, maravilhoso. Uma barrigada boa. O alívio, assim. É o momento catártico do programa, para ninguém ficar enfesado durante o dia, né? É isso aí, É isso aí. Obrigado, Niobe Cunha, por participar de mais um programa. Obrigado a você, Rômulus, pelo apoio, pela lealdade, por ser esse profissional fantástico que você é e que enriquece muito a comunicação brasileira hoje, com sua sabedoria. Nada, eu que agradeço. O pessoal tá dizendo... agradeço tudo que eu aprendo aqui com você todo dia, no ar e fora do ar. Que eles falam o dia inteiro, ele está me dando dica o dia inteiro. Eu caí aqui de paraquedas, eu caí aqui só pela minha revolta contra o golpe. Eu era advogado, nunca pensei que estaria aqui, né, no meio de numa mídia falando com as pessoas. E eu que te agradeço todas as lições que você tem me dado, Wellington. Não, ok, isso, olha, foi o Tadeu Porto, se não me engano, falou que eu sou um caça-talentos. Olha, não existe isso, sabe? Não existe. O talento, ele existe, ele precisa só de oportunidade. Eu não saio caçando ninguém. O Rômulus despontou pela criatividade, pela inteligência, lá no blog do Nassif. Escrevia textos e eu lia e eu falava, esse cara aqui é bom pra cacete. Aí eu fui pro blog dele e eu vi uma escrita ultramoderna. Polêmica. É polêmica. É porque o novo causa estranheza. O novo causa estranheza. A escrita do Rômulus é a escrita da nova tecnologia, que, para não dar margem a nenhum tipo de dúvida quanto ao que ele está escrevendo, ele bota os links, ele bota recortes do que levou ele àquele raciocínio, ele constrói o texto com o público e com as informações. Isso é a tendência. E aí, eu falo, eu acompanho, há um ano e pouco, eu concluí o curso de jornalismo online para não ficar velho. Eu precisava dessas novas tecnologias. E uma das coisas que eu aprendi nesse curso foi que a rede social não é de uma pessoa, é uma rede. Então, se é uma rede, eu preciso chamar pessoas que possam compor essa rede comigo e que assumam a proeminência, porque não existe aqui um líder, existe uma cadeia horizontalizada que tem dado certo. Wellington, eu sou grato a você. O trabalho em rede, ele é mais do que o trabalho coletivo, porque um trabalho coletivo é aquele, cada um faz um pedacinho. Mas como a construção vai sendo coletiva, ele é mais do que a soma individual, porque o feedback que um dá faz o outro subir mais e mais e mais, e assim, a resposta... Então, isso é mais do que a soma individual das pessoas. O trabalho em rede, a gente tem que agradecer a Deus essa era que a gente está das tecnologias, porque o trabalho em rede realmente é fundamental. Eu falo que o blog que eu escrevo, ele não é meu, porque metade ou mais das coisas vem do feedback que os leitores me dão ideia, e a gente vai nesse diálogo e faz uma construção coletiva em rede. Então, realmente, assim, eu aplaudo. Por isso que eu adoro participar com um programa aqui que é coletivo, nós dois, mas também um bando de gente que vem aqui. Você vê as maravilhas que a gente teve hoje, Niobe, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E também é importante que isso, né, que as pessoas tomem consciência disso, que não é uma era de protagonismos, personalista, é uma era para atuação em rede, porque com isso é a única forma que a gente tem de se contrapor a quem tem a grana e tem os recursos. Então, o trabalho em rede, com isso, é a única forma que a gente tem de superar. É isso aí, Rômulus. Obrigado. Excelente desfecho. Niobe, mais uma vez, obrigado. Você é maravilhoso. O público é a parte... Aliás, você tem 3 pessoas aqui, né, nesse programa. Assim, já vou falar de 3, assim, dos comentaristas fixos que abalam geral. São Luiz Cláudio, que entra com aquela voz de Cid Moreira dele às segundas-feiras,
Creiam em mim, não é? Depois vem o Paulo Gamba, de Angola, que é fantástico, e Niobe Cunha aqui, dando essa palavra sábia, transformando a política numa coisa boa de ser debatida. Eu já falei, a minha tia, ela foi em manifestação lá no Rio de Janeiro, aquela de Ipanema, ela foi em manifestação contra a Dilma, apoiou o impeachment, mas ela assiste o programa, lógico, que é minha tia, mas ela sempre fala, sou fã da Niobe. Então, assim, a Niobe realmente ela tem uma capacidade de passar pelas clivagens políticas. É importantíssimo nós tenhamos mais pessoas com a Niobe com essa capacidade. Como a gente discutiu ontem no Cafeína, a gente tem que atrair o centro para ganhar. Entendeu? Então, pessoas como a Niobe são as nossas armas nem tão secretas, né? Mas assim, a gente precisa de mais Niobe. Pois é, olha. Obrigada, gente. Obrigada. Estou aqui vaidosa com tanto elogio vindo de tanta gente boa e que eu admiro. Opa, beleza. Olha, agora tão importante quanto conquistar o centro é não perder a origem. Nós que somos nacionalistas e que acreditamos na igualdade e apostamos numa sociedade mais igualitária, devemos resgatar o pobre, porque o pobre fugiu das urnas. Devemos lembrar ao pobre que ele tem o voto como arma para ter uma vida digna. É desse povo que nós temos que correr atrás de novo, porque esses canalhas que estão aí no poder sequer querem saber. Estão falando de classe média, estão querendo jogar a gente nesse engodo da classe média. No Brasil não existe classe média, existe uma classe que é abastecida por migalhas de uma classe elite. Trabalhadora, Wellington. Velha classe trabalhadora. Mais ou menos precária. A classe trabalhadora mais ou menos precária. O que eles chamam de classe média quem tem emprego formal. Mas quem também é trabalhador, não é classe média. Classe média não profissionais liberais, funcionários públicos, não. O pessoal é classe trabalhadora, ou menos ou mais precária. Pois é, não foram eles que ganharam. Quem ganhou foi a abstenção. Precisamos trazer de volta às urnas o povo. É disso que nós temos que pensar, elaborar e executar. Trazer o povo. Tem que trazer o povo, aquele que chamam de fedorento lá do outro lado, e que a gente sabe que é um povo que quer trabalhar, que quer ter uma vida digna. É esse povo que devemos trazer de volta para votar. Porque esse povo nunca vai votar nos canalhas que estão no poder. Tá bom? Um abraço. Tchau, Rômulo. Niobe, obrigado por tudo. Obrigado a Camila. Obrigado a Camila Govedice, produtora do programa. Obrigado a Carlos Krebs. Obrigado a Ana Tomazini. Obrigado ao Mariel, que fazem parte também da equipe, que estão sempre aqui dando apoio. Obrigado a você que acompanha, compartilha, curte e divulga o nosso programa. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Tchau, tchau. 9 horas, todo mundo agora no Tacla Fura Bolha, hein, galera? Não percam. Aqui no Cafezinho, 9 da manhã, transmissão ao vivo. Um grande abraço. Tchau, tchau.